Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Eduardo, seja bem-vindo ao Enigmas. Gratidão por sua presença mais uma vez. Gratidão, Eduardo, vamos falar um pouco de Enoque. Sim. Quem é Enoque? Explica para o nosso internauta. Na Bíblia, Enoque é descrito como um patriarca que, num determinado momento, foi arrebatado aos céus e com Deus conviveu e andou com ele. Né? O que trata o livro de Enoque, especificamente? O livro de Enoque, ele trata de várias coisas. Antes é importante salientar que ele não faz parte da Bíblia oficial. Correto. E foram descobertas várias versões, uma na Etiópia, outra na Europa, que é a versão eslava, e outra em Qumran, aí é o manuscrito de Qumran, né? Esse livro ele explica um pouco sobre a origem do mundo, explica sobre a origem do ser humano, conta como é o céu e o inferno, mais ou menos como nós conhecemos, por exemplo, na Divina Comédia, de Dante Alighieri, só que escrito muito antes, né? Uhum. E é um livro que aborda outras questões especiais, por exemplo, a queda dos anjos. Correto. Mas antes de falar da queda dos anjos, que isso vai ser assunto para a Kátia de Gaia, eu gostaria de saber de você, que é um pesquisador, ele tinha contato com extraterrestres? Ou intraterrenos? Bom, na descrição do livro de Enoque, comenta que ele foi arrebatado aos céus e com Deus caminhou, né? Ele não só caminhou com Deus, ele teve uma função especial, ele se transformou no super anjo Metraton, ou seja, o grande escriba. E depois ele retornou para ensinar a humanidade novas técnicas, novas habilidades, ou seja, ele se tornou um líder que conduziu a humanidade a novos caminhos, né? Correto. O fenômeno em que ele foi arrebatado é descrito como um carro de fogo, um Merkabah, como a gente vê no sânscrito, né? E isso é um processo que acontece quando você atinge essa integração com o cosmos, com o grande Criador. Um fenômeno luminoso acontece e você desaparece. Correto. Então, para a visão externa, é muito similar ao ter visto uma nave ou um equipamento especial. Por isso, então, eu não afirmo nem confirmo, né, se houve um disco voador ou se houve uma ave especial, mas houve sim um fenômeno que dá margem a várias interpretações. Né? Correto. Ele disse que voltaria. Quando você fala de Enoque, você tem que pensar que Enoque, entre os povos da Grã-Bretanha, era conhecido como Idris. Se você ir para o Egito, era conhecido como Terut, ou Tote, ou Mercúrio, ou Hermes. Se você ir para o Oriente Médio, era Cadmus. Se você ir para a Grécia, era Pitágoras. Ou seja, é como se fosse um arquétipo de um ser de alta estirpe, elevadíssima, que esteve na sociedade e conduziu a sociedade a uma evolução do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista espiritual, em que ele encerra a missão num determinado momento e comenta ou dá a esperança do seu retorno. Correto. Então, a ideia do retorno de Enoque é uma ideia muito próxima também ao próprio retorno de Cristo, o retorno de Maitreya, e é uma mensagem importante para manter a humanidade com esperança e fé no seu trabalho. Né? Olha só, interessante. Nessa questão patriarcal, na questão de Enoque, qual é a mensagem principal do livro dele? No seu ponto de vista. Olha, a mensagem, eu acho que a consequência principal do livro de Enoque, apesar dele não fazer parte da Bíblia oficial, é que ele deu ao rei Salomão as bases para a determinação da religião atual do judaísmo, cristianismo e islamismo, que é o quê? A crença num Deus único, o monoteísmo. Então, o monoteísmo, ele veio da base enoquiana. A base enoquiana é a mesma dos essênios. Os essênios também seguiam a base enoquiana. Aliás, Enoque tinha o ano solar, ele não tinha o ano lunar. O cálculo dele, do ano, era muito mais preciso do que o que se usavam
a sociedade corrompida na época do rei Salomão, que ele tentou corrigir e tudo, usava o ano lunar. Então, isso tudo foi corrigido, né? Correto. Uma pergunta, assim, porque eu já dei uma vasculhada no livro de Enoque, e ele fala muito dessa luta do bem e do mal, né? Nós devemos nos preocupar com essa luta do bem e do mal ou não? Acho que a questão da luta do bem e do mal, ela é uma luta de lideranças que estão conduzindo a construção do planeta e do ser humano, né? Isso leva a gente a pensar que existem sim seres elevados observando o acompanhamento da Terra. Nós vimos aí o próprio professor Ademar Ramos comentar sobre a questão dos intraterrenos, né? E outros falarem sobre seres intergalácticos que estão acompanhando, observando a evolução do planeta. A grande conclusão é o seguinte: não se preocupa nem em estar do lado bem, do lado do mal, se preocupa sim com o seu senso de dever, seu senso de evolução, de aperfeiçoamento comunitário, aperfeiçoamento pessoal, aperfeiçoamento de um país, aperfeiçoamento de uma família. Então procura trabalhar com o seu dever. Esse autoconhecimento tão falado dentro da eubiose, nós sabemos que você é da eubiose, é importante para que a gente consiga aperfeiçoar esse trabalho no planeta? Aí vem uma outra coisa importante. O que é de tão incômodo no livro de Enoque? Uma das coisas mais incômodas que diz que a salvação vem de Deus. Deus te dá a salvação. Na verdade, a salvação está em você. Você tem o ser divino, está no seu cerne. E à medida que você encontra essa força interior, você encontra as ferramentas necessárias para você se superar e atingir a evolução. Esse Merkaba, esse veículo, né, de luz, que é uma manifestação do próprio ser essencial, todos podem alcançar? Evidentemente, cada pessoa está com o seu determinado estágio de evolução, né? São das mais diferentes, mas todos têm a centelha divina, portanto, todos têm como atingir isso num determinado momento. Qual é a ligação de Enoque com essa questão de Atlântida e Lemúria? Tem alguma ligação? Dentro da história, da humanidade, a Lemúria veio antes, para depois vir a Atlântida, e a Atlântida ela caiu para estarmos no planeta como vivemos hoje. A queda da Atlântida ela foi estagiada em vários momentos. O que a queda dos anjos, o relato do livro de Enoque, que vamos dizer que Enoque conviveu antes do dilúvio, né? Correto. Tem a ver com o seguinte: ele comenta da vinda da queda dos anjos que trouxe tecnologia, trouxe um conhecimento, um perigoso conhecimento ao ser humano. Ou seja, em algum momento eles entenderam que o ser humano estava preparado para absorver aquela tecnologia. E também em algum momento eles desceram e passaram a ser protagonistas do uso dessa tecnologia das lideranças do planeta. Conclusão, isso criou uma confusão. Essa confusão tirou a ordem evolutiva que estava se construindo na Atlântida, e ela sim foi a verdadeira causa da queda da Atlântida, e não a expulsão do paraíso, e não oculta aos deuses falsos. Na verdade, uma coisa foi consequência da outra, né? Correto. O que você diria ao nosso internauta nesse momento presente, onde grandes modificações estão aí assolando o nosso planeta? Por todo esse conhecimento do livro de Enoque. Não, o livro de Enoque ele também é profético, né? Então, ao mesmo tempo que fala do retorno, né, retorno da divindade, que mostra que a humanidade não está abandonada, então acho que essa é a mensagem principal: vocês não estão abandonados. Então, olha, gente, é uma busca de autoconhecimento, gente. Bacana, né? A gente sabe que temos alguém que salvaguarda e que também nos dá um amparo para crescer, né? E aí, isso é importante também. Nós temos diferentes religiões, temos diferentes crenças. Sigam as diferentes crenças conforme a que mais vocês se harmonizam. Mas todas elas evocam uma divindade, um ente superior que está nos ajudando nisso, né? Bom, gente, agora fique com o Cátia de Gaia e vamos para um rápido intervalo.